Olá, investidores, tudo bem com vocês? Hoje, bora falar um pouquinho sobre o Banco Paine, que apresentou um lucro recorde no ano de 2024 com crescimento de 43%. Mas nem tudo são maravilhas e tenho alguns detalhes importantes para contar para vocês. Será que o Banco Paine é uma boa opção para se investir? Será que o banco vai continuar com esse grande crescimento? Será que o banco vai continuar pagando bons dividendos? Vou te mostrar tudo nesse vídeo. Mas antes, deixa aquele like, se inscreva no canal. Já deixei nos comentários se você investe no Banco Paine ou pretende comprar as ações. Bora lá! Primeiramente, parabéns ao banco. Passou por um período bem conturbado e desde 2022 vem apresentando um grande crescimento tanto das suas receitas quanto do seu lucro. Tanto que, como eu já mostrei para vocês, fechou o ano com 258 milhões de lucro, que representa um crescimento de 43% frente ao ano de 2023. Para chegar nesse lucro recorde, o banco cresceu muito a sua carteira de crédito, que hoje bate em 14,3 bilhões, crescimento de quase 50%, crescimento do funding, crescimento do patrimônio de referência, que é muito importante, um crescimento bem relativo de 36%. E com isso, o índice de Basileia também cresce. E devido a esse bom resultado, o ROI do banco fechou o ano de 2024 com 23%. Um bom ROI, um bom crescimento. Mas quando a gente olha isoladamente para o último resultado do banco, referente ao quarto trimestre de 2024, tivemos uma queda no ROI de 2,2 pontos percentuais e um aumento pequeno no seu lucro de 8%, chegando a 67 milhões. Claro que é importante que o banco continue crescendo o seu lucro, mas tem detalhes muito importantes aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês este gráfico aqui com o crescimento da carteira de crédito. O gráfico de inadimplência acima de 90 dias reduziu nesse quarto trimestre de 1% para 0,8%. E aqui o maior destaque positivo do quarto trimestre, que foi a evolução da receita de prestação de serviços, onde o banco praticamente dobrou sua receita nesse quarto trimestre, fechando o ano de 2024 com uma receita bem superior ao ano de 2023. Dito isso, temos alguns pontos não positivos que devem ser olhados nesse último resultado do banco. E o principal deles é esse aqui, ó, receita totais, que é a margem financeira do banco. Essa margem financeira acabou caindo bastante nesse quarto trimestre, tanto comparado ao trimestre anterior, quanto comparado ao mesmo período do ano passado. Então isso aqui sim deve se levar um sinal de alerta para os investidores, porque uma queda tão grande da sua margem financeira não é nada saudável. Outro ponto negativo, as despesas gerais e administrativas do banco cresceram bastante, chegando a 65 milhões. E o que sustentou esse lucro líquido do quarto trimestre de 67,1 milhões, ficando superior ao trimestre anterior e ficando superior ao mesmo período do ano passado, foi porque o banco teve um ganho de eficiência tributária, que nos outros trimestres foram negativos de 13 milhões e 25 milhões, e nesse trimestre foi positivo em 17,2 milhões. Então, se não fosse este detalhe, o banco teria apresentado uma queda bem significativa no seu lucro líquido. Por isso, investidores, é muito importante você olhar e tentar entender os números do balanço e não olhar apenas isoladamente a última linha, que é o lucro líquido. Se a empresa, se o banco teve lucro, ok, é isso que vale para mim. Não é bem assim que funciona. Então o banco, olha só, teve uma redução de 42,2% da sua margem financeira líquida. E o que salvou mesmo o resultado do banco foi esse ganho de eficiência tributária. As despesas com provisões aqui, o PDD, foram baixas no quarto trimestre, mas bem superiores ao mesmo período do ano passado. Mas isso foi por efeitos não recorrentes. Por isso, o banco acabou fechando o custo em provisões menor no ano de 2024 do que no ano de 2023. Então, devo ficar preocupado com essa queda tão grande da margem financeira? Um pouco, com certeza,
Mas o Banco Pine, ele é muito focado na diversificação. E foi exatamente também o que salvou o banco deste resultado não tão positivo no quarto trimestre. O banco teve uma evolução de receita de prestação de serviços muito grande, fechando o ano de 2024 bem superior ao ano de 2023. Então o banco vem focando bastante na diversificação para que não dependa apenas do spread bancário, da margem financeira líquida. Agora, alguns pontos importantes que foram repassados na teleconferência deste resultado do quarto trimestre. Primeiro deles, o banco vem crescendo muito forte a sua carteira de crédito. Entretanto, já é esperado para o ano de 2025 uma desaceleração desse crescimento. Isso porque o ano de 2025 é um cenário bem desafiador com alta taxa de juros, o que para os bancos ela acaba sendo muito perigosa. O custo de crédito ele fica muito grande, tanto para grandes empresas, médias empresas, pequenas, pessoas físicas. Então é um custo muito grande que pode gerar o quê? Uma inadimplência lá na frente. Então o que o banco faz? Ele toma muito mais cuidado na liberação desses créditos, o que vai acabar desacelerando este bom crescimento. Então, no primeiro TRI de 2024, se a gente vê este gráfico igual ou um pouco abaixo, ele pode ser até ele pode ser natural. Porque não adianta ficar liberando crédito se mais para frente o banco pode sofrer muita inadimplência, e este gráfico aqui de inadimplência acima de 90 dias comece a subir. Então, para não depender apenas da carteira de crédito, o banco vai continuar focando muito na sua diversificação. E junto com o resultado, o banco também anunciou uma distribuição de dividendos complementares, valor bem pequenininho de 3 milhões de reais, o que vale a 1 centavo por ação, com pagamento no dia 28 de fevereiro e Datacom no dia 19 de fevereiro. E junto com o balanço também veio, em fato relevante, a aquisição de ações de propriedade de emissões, ou seja, a recompra de ações. O banco pretende recomprar, no total, 53 milhões de ações. Ou seja, o banco acredita que a cotação dos papéis ela está bem descontada. E menos ações em circulação, mais dividendo para os acionistas. Então, tanto o Banco Pine quanto os outros bancos vão ter um ano bem desafiador neste ano de 2025. O banco continua com excelentes indicadores, porque apresentou grandes resultados, PL muito baixo, um PVP muito baixo e um excelente dividend yield. Por que a cotação não sobe? O cenário ele não é positivo e Bovespa vem caindo bastante. Então não faria muito sentido apenas o Banco Pine estar subindo. Lembrando que o banco está com um lucro por ação de R$ 1,15, dividido pela cotação atual, isso representa um retorno de 26% para os acionistas. É um baita retorno, ou seja, as ações sim estão descontadas. Uma hora o mercado irá perceber isso e a tendência é que as ações fiquem acima dos R$ 5,00, que seria um preço muito mais justo para o Banco Pine. Mas, como eu já mencionei, o cenário ele não é tão positivo, por isso gera essa desconfiança e as ações vêm patinando nessa região dos R$ 4,00. Mas sim, o banco está barato. A cotação do banco vale bem acima desses R$ 4,00. Essa fórmula que eu usei para vocês ela é bem interessante para saber quanto que determinada empresa vem entregando aos acionistas em lucro por ação. Vocês podem utilizar também a fórmula do Bazin para verificar o preço teto para investir em Banco Pine visando dividendos, mas não se esqueça que se você colocar apenas 6%, com certeza essa cotação atual aqui ela vai ficar muito descontada. Mas não se esqueça que hoje a taxa de juros está acima de 13%, ela vai passar de 14%. Então também não é justo você utilizar essa fórmula do Bazin utilizando apenas 6%. O que seria 47 centavos aqui que foi pago nos últimos 12 meses em dividendos e dividido por 0,06, né, que seria os 6%. Então ficaria um preço teto muito distorcido de R$ 7,83, como eu falei para vocês.
Porque hoje o banco está com dividendos de quase 11%. Então, o que você espera de dividendos para o Banco Paine? 8%, 9%, 10%? Então, 47 centavos dividido por quê? Pelo menos 9%, 0,09. Você fica com um preço teto de R$ 5,22, ainda extremamente barato a cotação atual. Então, você pode ir ajustando essa fórmula do Bazin, visando quanto você pretende receber em dividendos. Já outra fórmula que é muito famosa e o pessoal gosta bastante é a fórmula do Benjamin Graham, onde você calcula 22,5, que seria o limite de PL versus o limite de preço sobre valor patrimonial, ou seja, um PL máximo de 15 para um valor patrimonial, para um preço sobre valor patrimonial máximo de 1,5 vezes, chegando a este valor de 22,5, multiplicando pelo lucro por ação, R$ 1,15, multiplicando pelo valor patrimonial da ação, R$ 5,24, e aplicando a raiz quadrada. Então, o preço justo de Banco Paine seria R$ 11,64, totalmente distorcido da cotação atual. Por isso que essa fórmula do Benjamin Graham dificilmente será aplicado em empresas brasileiras. Essa é uma forma para você aplicar mais em empresas norte-americanas, onde os indicadores como PVP são muito maiores, o PL que está aqui também são muito maiores. Então aí é uma fórmula que até você pode tentar utilizar lá. Agora, essa fórmula do Benjamin Graham, dificilmente você vai conseguir fazer com que essa fórmula não fique com um valor totalmente distorcido. Então, bastante cuidado. E aí, qual a opinião de vocês sobre o Banco Paine? Acredita que o banco vai continuar crescendo? Acredita que as ações estão baratas? Vale a pena comprar a R$ 4,35? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Grande abraço.